Ucrânia envia militares para o Golfo. Ensinaremos os árabes a se defender dos drones do Irã, caros amigos. Bem-vindos a mais um episódio pela Antal Ninja. Neste vídeo, falaremos sobre como a Ucrânia ajudará as nações árabes do Golfo a se defenderem dos drones iranianos. Encare qualquer aventura com a bota Stone Bell da Tabel, com um design versátil, oferece a robustez de uma bota e o conforto de um tênis, perfeita para trilhas e caminhadas. O seu solado garante leveza, tração e resistência em qualquer terreno, e a sua palmilha de alto conforto absorve impactos. A bota Stone Bell é ideal para quem busca desempenho e estilo. Clique aqui no link na descrição e garanta já a sua. A guerra moderna está produzindo uma inversão interessante. A Ucrânia, que durante anos precisou receber ajuda militar do Ocidente, agora começa a exportar conhecimento de combate. E não é qualquer conhecimento. Estamos falando de experiência real acumulada sob ataques diários contra um dos sistemas de armas, que mais cresceram em importância nos últimos anos. Os drones iranianos. No passado fim de semana, veio à tona a informação de que militares ucranianos foram enviados para a região do Golfo, com a importante missão de ajudar países da área a se defenderem exatamente desse tipo de ameaça. E isso não é um detalhe menor. Hoje, nenhum outro país no mundo entende tão bem como detectar, acompanhar, desorganizar e destruir drones iranianos quanto a própria Ucrânia. Isso acontece porque os ucranianos vêm enfrentando há anos ondas sucessivas de drones de origem iraniana usados pela Rússia. Na prática, a Ucrânia foi obrigada a aprender na marra como sobreviver a ataques baratos, numerosos e persistentes. E nesse processo, transformou-se em uma referência mundial na guerra anti-drone. Mas afinal, como essa ajuda poderá funcionar na prática? O primeiro ponto é o treinamento. Defender-se de drones não é apenas uma questão de comprar equipamentos modernos. É preciso saber operar sensores, identificar perfis de voo, distinguir ameaças reais de alvos falsos, coordenar resposta rápida e agir sob pressão, muitas vezes à noite e em meio a ataques simultâneos. A Ucrânia acumulou exatamente esse tipo de experiência operacional, e é isso que ela pode ensinar aos países do Golfo. O segundo ponto é a doutrina de defesa em camadas. Esse talvez seja o aspecto mais importante. Os países do Golfo possuem sistemas sofisticados de defesa aérea, como o Patriot, e em alguns casos, até mesmo o THAAD. O problema é que usar mísseis caríssimos para derrubar drones, relativamente baratos, é uma solução ruim em termos econômicos e, a longo prazo, insustentável em termos militares. A Ucrânia aprendeu que a melhor resposta não é depender apenas de grandes sistemas antiaéreos, mas montar uma arquitetura mais flexível. Isso significa combinar radares, sensores acústicos, guerra eletrônica, equipes móveis, armas antiaéreas de curto alcance e, mais recentemente, drones de interceptação. Ou seja, criar uma malha de defesa capaz de derrubar ameaças simples, com meios simples, preservando os interceptadores mais caros para os alvos realmente mais perigosos, como mísseis balísticos e de cruzeiro. E aqui entra um terceiro elemento decisivo: os drones interceptadores desenvolvidos pelos ucranianos. Esses sistemas chamam a atenção porque atacam justamente o maior problema da guerra antiaérea moderna, o custo. Um drone Shahed, embora barato para os padrões de uma guerra convencional, ainda representa um gasto relevante. Mas um míssil antiaéreo moderno pode custar dezenas ou centenas de vezes mais. Um desequilíbrio que favorece o atacante. O que os ucranianos fizeram foi tentar quebrar essa lógica usando drones interceptadores muito mais baratos. Em cima da mesa está justamente a aquisição por países do Golfo desses interceptadores ucranianos ultravelozes que já demonstraram eficiência no campo de batalha. E a grande vantagem é financeira, pois estamos falando de sistemas avaliados em cerca de $3.000 por unidade, contra algo em torno de $35.000 para um Shahed. Em termos simples, isso significa que passa a ser possível derrubar um drone inimigo, com um meio de defesa que custa menos de 10% do que o próprio alvo. Essa diferença muda tudo porque o Irã e os seus aliados apostam fortemente na saturação. A lógica deles é simples: lançar muitos vetores ao mesmo tempo, sobrecarregar os radares, obrigar o inimigo a gastar munição cara
e tentar abrir brechas no sistema defensivo. Se os países do Golfo conseguirem responder a essa tática com interceptadores baratos, rápidos e produzidos em escala, o equilíbrio começa a mudar. Além disso, a Ucrânia pode oferecer algo ainda mais valioso do que o equipamento em si, o know-how de integração. Não basta ter o drone interceptador, é preciso saber onde posicioná-lo, como conectá-lo aos sensores, quando lançá-lo, como priorizar alvos e como coordenar a sua ação com outras camadas, a defesa aérea. Esse tipo de conhecimento não se improvisa, é fruto de combate real, erro, adaptação e aprendizado acelerado. Outro campo em que os ucranianos podem ajudar bastante é a guerra eletrônica. Em muitos casos, a defesa contra drones não depende apenas da destruição física do alvo. Também passa pela capacidade de perturbar sinais, interferir na navegação, degradar a precisão do ataque e criar confusão no sistema inimigo. Os ucranianos também acumularam muita experiência nesse campo. E esse conhecimento interessa muito a países que precisam proteger bases aéreas, refinarias, portos, instalações energéticas e centros urbanos. E vale observar um detalhe importante: os países do Golfo têm muito a proteger. Estamos falando de uma região repleta de alvos estratégicos extremamente sensíveis, como terminais de petróleo, infraestruturas de exportação, usinas de desalinização, aeroportos militares e civis e grandes centros logísticos. Um ataque bem-sucedido com drones contra qualquer um desses pontos pode gerar não apenas dano militar, mas também impacto econômico e político imediato. Por isso, a ajuda ucraniana pode ser especialmente útil ali. A Ucrânia traz uma experiência de defesa prática contra enxames e ondas repetidas de ataque, e traz também uma mentalidade de adaptação rápida, algo fundamental em uma época em que a tecnologia dos drones evolui em ritmo quase mensal. No fim das contas, o que está acontecendo é bastante revelador. A guerra transformou a Ucrânia em um laboratório brutal de defesa aérea de baixo custo, e agora esse conhecimento começa a ser exportado. Para as nações do Golfo, isso significa acesso à doutrina, treinamento, guerra eletrônica e meios baratos de interceptação. Para o Irã, significa que o seu principal instrumento de pressão regional pode começar a perder parte da sua vantagem. Em outras palavras, a Ucrânia não vai proteger o Golfo com grandes esquadras ou com baterias antiaéreas próprias. O que ela pode fazer é algo talvez ainda mais importante. Ela pode ensinar os países da região a montar uma defesa inteligente, escalável e financeiramente sustentável a longo prazo contra os drones iranianos. E na guerra atual, quem consegue derrubar o inimigo gastando menos do que ele gasta para atacar já está vencendo uma parte muito importante do conflito. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!